Todos temos uma vida, mas uma vida com Cristo é uma vida guiada pela graça, ela é sustentada pela fé e transformada no amor de Deus. Sejam bem-vindos, graça e paz da sua irmã em Cristo, Eli Vieira. Que alegria ter você por aqui. O programa Vida com Cristo é um programa onde vamos aprender que caminhar com Ele transforma a nossa maneira de viver. Uma vida com Cristo não significa ausência de problemas, dificuldades, mas é a certeza de nunca caminharmos só. Seu vizinho, primeiro você peca contra Deus, contra o Deus Pai. Então ele cai em si de uma maneira tão gloriosa que dificilmente Deus resiste a um quebrantamento e a um reconhecimento desse. E ele pensa assim, eu vou falar para ele, eu já não sou digno de ser chamado teu filho, me deixa trabalhar aqui como um dos jornaleiros. Olha, ele tem tudo na mente dele, porque ele sabe o que ele desperdiçou, ele sabe o que ele tinha lá, e ele sabe que ele não é mais digno verdadeiramente de voltar. Ele não é mais digno de buscar nada do Pai, porque ele pediu tudo. Tudo que ele tinha de direito na herança, né? Ele pegou tudo. Então ele não era mais digno realmente. E depois que ele coloca no seu coração, na sua mente, tudo o que ele deve fazer e falar, aí ele se levanta e ele vai para a casa do pai dele. E a Bíblia vai dizer que quando ele chega lá na terra, né, dele, perto da casa do pai, isso é muito lindo, né? De longe o pai vê ele e corre. O pai corre. O pai fica movido de íntima compaixão, o pai tem misericórdia, o pai tem amor, o pai tem graça, e lançando-se sobre o pescoço lhe deu um beijo. Eu quero fazer uma pergunta: o que mais você precisa perder? O que mais precisa acontecer para você perceber que essa escolha de vida, essa situação está te levando para longe de Deus? Que esse pecado não te deixa enxergar as bênçãos que você tem sobre a sua vida. O que mais que precisa acontecer na sua vida que você precisa desperdiçar? Porque tem coisas que não vão voltar mais. Tem coisas que você vai desperdiçar e você não vai ter a oportunidade de tê-las de volta. Tem pessoas que pecam, traem, enganam, fazem coisas ruins com a família, no trabalho, na igreja, e depois elas não conseguem mais reconquistar aquilo que elas tinham. Não daquela forma. Então, peça ajuda do Espírito Santo, caia em si. Você precisa enxergar e tomar uma decisão e voltar-se para Deus, e voltar para a casa do Pai, e voltar para os braços do Pai, e voltar para o centro da vontade de Deus. Talvez você já perdeu casa, carro, família, emprego, saúde, amigos, oportunidades, perdeu dignidade, entendeu? Mas se você assumir a responsabilidade, parar de transferir a culpa para os outros, porque normalmente nós temos, né, essa tendência. Não, mas eu fiz isso porque fulano fez aquilo. Não, mas eu agi assim porque agiram assim comigo. Isso acontece lá desde o princípio da criação, né? Com Adão e Eva não foi diferente. Quando eles pecam, é um lançando a culpa em cima do outro. Foi a esposa que o Senhor me deu. Não, foi a serpente que falou para comer. Nós precisamos parar e assumir as nossas culpas. Nós precisamos, diante do Senhor, parar e dizer: não, eu desperdicei tudo, eu não dei valor, eu pequei, eu errei. E o filho pródigo, na parábola onde Jesus fala sobre ele, mostra claramente isso. Então nós precisamos parar de transferir culpa e precisamos assumir os nossos erros, nossos pecados, as nossas falhas, a nossa insatisfação, a nossa ingratidão. Se você perdeu a percepção, a consciência do que você fez, o que você está fazendo, né, daquilo que você tinha, daquilo que era para você ter, e você está numa situação difícil, está no fundo do poço, está sozinho,
Examine você mesmo, olhe para você mesmo, faça que nem o filho pródigo, esse jovem. Ele caiu em si, ele caiu na sua própria consciência. Ele não falou, foi meus amigos de bar, foi meu amigo do trabalho, foi meu vizinho que mandou eu fazer assim, eu fiz porque... Não, ele falou, eu vou me levantar e vou ir lá para a casa do meu pai, porque eu que pequei. E eu pequei contra Deus e pequei contra ele. Que lindo, reconhecimento, arrependimento. Dá tempo de cair em si. Pecado, insatisfação, ingratidão, orgulho. Religiosidade também faz você perder a razão, a noção da gravidade da situação que você mesmo está vivendo. Você está todo dia talvez num culto, gosta de ouvir a palavra e a tua vida não muda, está numa situação ruim. Cai em si hoje, cai em si, em nome de Jesus. Ainda dá tempo de você cair em si, dá tempo. A palavra do Senhor, eu quero dar um exemplo dentro da palavra do Senhor. Lucas 23, do 39 ao 43, vai falar e vai narrar aquela passagem onde Jesus está na cruz e de cada lado tem uma outra cruz com 2 ladrões. Então, à esquerda e à direita do Senhor, né, no momento que ele está ali crucificado, a Bíblia relata que tem 2 ladrões. A Bíblia diz que tem um dos ladrões que começa a blasfemar do Senhor ali na cruz, né? Ele começa a zombar do Senhor. Ele não consegue ter a percepção, ele não cai em si, ele não tem a consciência que Jesus era inocente. Mas a Bíblia vai dizer que o outro ladrão, reconhecendo que com eles, com o seu parceiro lá, né, que estava ali ao lado de Jesus, que cometia crimes, que roubava, ele vê que a justiça está sendo feita, porque eles eram malfeitores. Eles realmente estavam pagando pelos delitos que eles tinham cometido. Então eles mereciam estar ali, porque toda vez que você comete um crime, um erro, né, normalmente você vai pagar o preço por aquilo. Assim como se você faz o que é certo, o que é bom, é aquilo que você planta. Lembra que a gente leu Gálatas? Aquilo que o homem plantar também colherá. Então, aquele outro ladrão, ele cai em si e ele diz, olha, nós estamos aqui porque merecemos, nós somos malfeitores, mas esse, Jesus, não tem mal nenhum nele. Ele não fez nada, ele é inocente. E que coisa linda! Porque é o direito de escolha. Um zomba de Cristo, Jesus está ali, ele está zombando, está blasfemando, e o outro não, o outro reconhece, nós estamos aqui porque nós erramos, porque nós somos malfeitores, mas ele não. E naquele momento que ele tem a consciência, que ele cai em si da situação, ele recorre ainda ao Senhor Jesus, né? Lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso. E o Senhor fala, é hoje mesmo tu estarás comigo. E que coisa linda, quando o homem, quando o mentiroso, o ladrão, o traficante, a prostituta, o adúltero, o filho que gastou tudo, aquele que perdeu tudo, que acabou com a família, que desperdiçou na bebida, na droga, nos jogos, na imoralidade, cai em si, se arrepende, reconhece os seus pecados, entende que Jesus é o seu Salvador. E que está vivendo uma vida difícil, uma vida de fundo do poço, porque ele cometeu coisas ruins para estar passando por isso. E é lindo, é maravilhoso, porque o Senhor fala para ele, é hoje mesmo tu estarás comigo. Que coisa mais linda, né? É a face do amor de Deus, do perdão de Deus, a graça de Deus sendo revelada através da palavra. E eu quero dizer para você, não se desespere, não é o fim, você pode estar sofrendo e vai sofrer as consequências das más escolhas, das decisões erradas, por não ter dado valor àquilo que você tinha, né? Mas você precisa se levantar, ter a atitude, buscar a Deus, se arrepender, mudar de vida, talvez mudar de ambiente, de amizades.
É necessário que você tenha essa atitude. Então, não deixe para cair em si tarde demais também. Esse ladrão, ele teve a oportunidade, estava do lado do Salvador e ele reconhece e ele é salvo no último minuto de vida dele. Mas já em Mateus 27, nós vamos falar também sobre cair em si, e aqui alguém caiu em si tarde demais. É a passagem onde Jesus é levado para Pilatos e ele é condenado à morte de cruz, né? E ali teve aquela situação do povo estar entre escolher para libertar um malfeitor, e estava Jesus e estava Barrabás, e o povo escolhe Barrabás, o ladrão, né? E muitas das vezes as nossas escolhas conscientemente é que nos trazem consequências. E a palavra do Senhor diz que Judas, né, o traidor, Judas Iscariotes, ele vende o Senhor. Ele vende o Senhor, ali ele entrega Jesus, dá um beijo na face do Senhor, e ali Jesus é preso. Ele vende o mestre por 30 moedas de prata. E talvez ele, não sei, nesse ato, não pensou nas consequências. E por causa dele, Jesus é levado preso, aí Jesus é cuspido, é machucado, né? Leva chicotadas e leva aquela coroa de espinho. E aí quando ele percebe a consequência do ato dele, da traição que ele comete com o Senhor, ele cai no remorso e não no arrependimento, que remorso é diferente de arrependimento, né? E a Bíblia diz que ele vai pensando que ia desfazer o mal que ele tinha cometido contra o Senhor, né? E ele pensa, eu traí sangue inocente. E ele vai até aqueles homens, né? Os fariseus, que ali tinha pago para ele as 30 moedas. Porém, quando ele vai tentar corrigir, né, o grande pecado, o grande erro dele, os homens dizem, o que nos importa isso? Que agora você reconhece que ele é sangue inocente. Isso aí é contigo. Não era você que era o amigo dele? Não era você que era o discípulo dele? Você que é o traidor. E é a verdade. Porque era Judas que andava com Cristo. Judas que era discípulo. Então a Bíblia diz que Judas pega aquelas 30 moedas, né? E ele vai em direção ao templo e ele sai dali, joga aquelas moedas, né, fora, porque tem coisas que não vai valer a pena na sua vida, tem escolhas que não vai valer a pena, você vai perder coisas de muito valor, pessoas, família, oportunidades, principalmente a presença de Deus. E em Atos, capítulo 1, verso 8, vai dizer que Judas se retirou dali com remorso e foi se enforcar. Porque o remorso, ele é diferente do arrependimento, né? Porque assim, né, o remorso é a vergonha de você ter sido descoberto. Alguém descobriu aquilo que você estava fazendo de errado, né? Você não parou antes, você não confessou, você só caiu em si quando veio à luz a verdade do teu erro. Então, o remorso é a vergonha, foi descoberto. Então, ele ficou envergonhado, sentiu remorso. Mas o arrependimento não. O arrependimento, ele tem um sentimento profundo de tristeza do erro cometido, né, do pecado cometido. E o remorso não levou Judas a mudar a atitude dele. Mas o arrependimento leva a uma mudança de vida, de mentalidade, de comportamento, sabe? Então, assim, o remorso vai te prender ao passado, enquanto o verdadeiro arrependimento, ele vai te libertar. Aí você vai confessar, porque a Bíblia diz em Provérbios 28, 13, que só alcança misericórdia aquele que confessa e deixa. E aquele que encobre a sua transgressão, a sua iniquidade, esse nunca vai prosperar. E assim, não dá para ter um arrependimento e uma confissão pela metade, é tudo. Né? Nós temos que cair em si de tudo.
Então, Judas, ele até caiu em si, ele pensou, nossa, ele é inocente. Eu traí sangue inocente e agora? Eu vou devolver as 30 moedas e eu vou desfazer esse mal entendido. Mas a verdade é que não dava mais para desfazer. Até porque era necessário se cumprir, né, esse propósito de Cristo ser traído, ser morto na cruz do Calvário por mim e por você, derramar sim sangue inocente, porque ele não tinha pecado por mim e por você. Então é a graça maravilhosa. Mas aí Judas, no final, foi tirar a própria vida. Por quê? Porque as escolhas dele levou ele a ter essa atitude, né? Foi a decisão consciente dele. Então, se você não se arrepender, uma hora você vai ter tanto remorso do que você perdeu, do mal que você cometeu, quem você traiu, o bem que você deveria fazer e não fez, os caminhos errados que você trilhou, que talvez você também vai estar nessa situação de Judas, vai sentir vontade de tirar a própria vida, vai sentir vontade de ir embora da sua própria casa. E hoje é momento de cair em si. Deixa que o Espírito Santo te convença, porque Ele é o que convence do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Volte para a casa do Pai, custe o que custar. Eu não sei a dificuldade que vai ser, o que você vai ter que passar, onde você vai ter que ir, a ajuda que você vai ter que buscar, mas você precisa tomar uma atitude no momento que você cair em si, se arrepender verdadeiramente. Então, Ele não quer que você se perca. O Pai está sempre de olho, esperando que o filho volte. Eu creio que o pai ficava lá na varanda da sua casa, apontava alguém lá embaixo e ele já pensava, será que é meu filho amado? E a Bíblia diz que quando esse filho chega, que é abraçado, é beijado, e o pai tem íntima compaixão, porque eu imagino, talvez ele estava mal vestido, sujo, magro, abatido, porque ele estava longe do conforto da casa do pai, ele estava passando fome, necessidade, e o pai teve compaixão, e é isso que Deus tem de nós. Deus nos olha com compaixão, Ele se move de íntima compaixão por nós pecadores, errantes na vida, que tomamos decisões, que vamos lá e fazemos do nosso jeito, que não damos valor àquilo que Ele nos deu, que não ouvimos os conselhos das pessoas que nos amam. Então, Deus tem compaixão de nós. E a palavra do Senhor diz que o filho falou aquilo que ele tinha pensado. Pai, eu pequei contra o céu, eu pequei contra ti. Eu nem sou digno de ser chamado teu filho. Que lindo o arrependimento, o reconhecimento, caindo em si. Ah, mas o pai podia ter dado, falado para ele não, podia ter dado ali uma bronca, feito uma cara feia para ele e falar, olha, agora eu estou ocupado. Não, ele falou para os servos, vem aqui depressa, depressa, depressa. Traz a melhor roupa, veste ele, põe sapato, põe anel, que coisa linda. E ainda foi feita uma festa, o bezerro cevado, aquele bezerro que é engordado para ocasiões especiais. Pega esse bezerro aí e nós vamos comer, vamos se alegrar e vai ter festa. Por quê? Porque o verso 24 diz, porque esse meu filho estava morto e reviveu, ele tinha se perdido, ele foi achado. Talvez para você é o fim, é a morte, você se perdeu, você errou, você pecou sim, você se afastou de tudo que era bom, mas o Pai quer se alegrar com a tua volta, Ele te espera. E se você se encontra nessa situação, estava morto, porque estava no pecado, estava no erro, mas ele reviveu. As palavras do Pai, ele reviveu, ele estava perdido, agora ele foi achado. E todos começaram a se alegrar. Deus quer que você volte, porque Ele tem uma nova história, tem um novo caminhar para te direcionar. Talvez não vai ser fácil, mas eu quero dizer para você nesta mensagem, o homem talvez não vai ter misericórdia, talvez você não vai reconquistar realmente o que você desperdiçou, Mas o Deus Pai, em nome do Senhor Jesus, Ele que tem graça, perdão e misericórdia, Ele está te esperando.
E ninguém pode tomar essa decisão, somente você tem que decidir. Tome a decisão hoje ainda. Se você toma essa decisão, o Pai te conduz ao novo caminhar. Eu acho lindo, muito lindo da palavra de Deus, que mostra um ambiente familiar, né, representado por Deus Pai, os 2 filhos, porque somos nós todos os dias, caindo, pecando, se afastando de Deus, e Ele está sempre nos esperando a nossa atitude, esperando o nosso arrependimento. Talvez você está na casa dos seus pais e tem limites, tem horário para chegar, horário para sair, seu pai aconselha, não faça isso, não vai com essa má companhia, e você está achando que é ruim, né? E você está achando que é ruim quando o seu esposo dá um conselho, quando uma pessoa que é de Deus lhe alerta sobre algo, mas você não sabe o que é se afastar daquilo que tem de bom na sua vida. Se lá fora você vai encontrar pessoas que vão te enganar, que vão só querer você enquanto você tiver algo para oferecer. E talvez você vai se encontrar assim, sozinho. Eu estava aqui pensando, enquanto nós estamos meditando na palavra, Isaías 6, né? O profeta Isaías, ele contempla uma visão linda antes do seu chamado. Ele vê Deus assentado no seu alto, sublime trono, sendo adorado, sendo venerado. E Deus brada ali, né? A quem eu enviarei? A quem irá por nós? E quando ele vê essa visão magnífica, poderosa, né, de ver o Senhor Deus poderoso ali, que Deus fala, que clama, né, com essa voz, perguntando, é lindo que Isaías cai em si. Ele não fica só deslumbrado pela grande visão, né? Olha, Deus está aparecendo para mim. Não, a Bíblia diz no capítulo 6, verso 5 de Isaías, que ele diz assim: ai de mim, eu estou perdido. Ai de mim que eu vou perecer. Que lindo. Caindo em si, sabe o que ele diz? Porque eu sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, viu o Senhor dos Exércitos. Então, quando Deus se deixa aparecer para Isaías antes do chamado, para ele ser um profeta, para ele falar da palavra de Deus, Isaías reconhece, caindo em si, que ele era um homem pecador, que ele tinha lábios impuros, que o povo onde ele habitava era da mesma forma. E isso é cair em si. E você precisa cair em si. Deus tem uma obra na tua vida, Deus quer usar a tua boca para pregar a palavra, Deus quer que você edifique vidas, mas você precisa reconhecer que talvez você é um homem impuro, uma mulher impura, de lábios impuros e que habita no meio de um povo impuro. E aí, quando Deus vê esse reconhecimento do profeta caindo em si, Deus manda, né? Que os serafins vão até ali o altar e pegam uma brasa viva com uma tenaz, toca nos lábios, na boca de Isaías. E depois que toca em Isaías, diz que a iniquidade dele é retirada, o pecado dele é expiado. Aí agora ele pode atender o chamado do Senhor. Depois que ele ouviu a voz do Senhor, ele dizendo, né, a quem enviarei, quem é de ir por nós, aí depois que ele se arrepende, que ele cai em si, que ele reconhece que ele deveria morrer, porque ele estava vendo o Rei, o Senhor dos Exércitos, o Santo, Deus vê o arrependimento dele, Deus toca sobre ele, sobre os lábios dele, purifica ele, limpa ele, perdoa os pecados dele, e aí ele pode atender o chamado do Senhor. Ele diz: envia, eis-me aqui, envia-me a mim. Que lindo! Aí ele fala: então agora tu vai, Isaías, e diz a este povo. Talvez é isso que nós precisamos, cair em si, reconhecer o que está impuro, o que está errado, o que nós estamos fazendo, porque nós temos consciência do que é certo, do que é errado. E aí Deus toca na nossa vida, toca no nosso lábio. Deus nos purifica, Deus nos limpa da iniquidade. A iniquidade é tirada
E aí o Senhor pode nos usar. Aí o Senhor pode nos enviar para fazer a obra, para ganhar almas. Aí você pode ser aquele bom marido, aquele bom filho, aquela boa esposa, né? E reconhecimento, cair em si. E o filho pródigo, ele nos ensina isso. Nós não merecemos. A gente peca, a gente erra. Mas a misericórdia e a graça nos alcançam. Na casa do Pai, nos braços do Pai, tem perdão, tem amor, tem abraço, tem consolo, tem recomeço, tem restauração, tem segunda chance. Mas também tem limite, tem disciplina, tem correção, tem castigo. Porque Deus Pai só castiga e corrige aquele que Ele ama. Mas isso é para quem quer. Você quer. Então Deus tem isso para você. Você foi perdendo tempo, você foi gastando tudo. Perdeu oportunidade, perdeu vida, fica aí mendigando atenção, mendigando amor, sabe? Correndo de um lado para o outro, gastando vida com aquilo que não vai te trazer benefício. Mas o Senhor, Ele pega o Senhor Jesus Cristo, dá a vida por mim e por você. E te espera de braços abertos. É noite, é tarde, é manhã, é madrugada, eu não sei a que momento você vai ouvir essa ministração de cair em si, de ver aonde você caiu, se lembrar, se arrepender e voltar para a presença do Senhor. Mas eu estou dentro da igreja, eu frequento, mas talvez você precisa cair em si e voltar para o centro da vontade de Deus. Você precisa cair em si, reconhecer que você precisa ser purificado, perdoado, tem que ser retirado da iniquidade. Que coisa linda, maravilhosa é a graça do Senhor. Eu tenho um testemunho que eu mesma acompanhei um rapaz num culto, né? Eu estava com a minha família. E esse rapaz, ele estava numa ministração que falava sobre o filho pródigo, né? De reconhecer aonde você caiu, onde você errou. E esse rapaz, ele estava lutando para se libertar dos vícios, né? Mas ele falava com muita propriedade sobre Jesus, sobre a palavra, o quanto ele queria servir a Deus, o quanto ele lutava, o quanto a família dele tentava ajudá-lo, né, a se libertar do uso dos entorpecentes e tudo. E ele estava numa casa de recuperação. Por várias vezes a mãe dele, a família colocou, ele saiu e ele voltou a usar. E a gente sabe que é uma luta diária, é a guerra, né, que a Bíblia diz, é a carne guerreando contra o espírito. Mas só vence aquele que você mais alimenta, né? E nós ali ajudávamos ele com a palavra de Deus, com orações. E ele ouviu uma ministração, né, falando sobre a consciência das suas atitudes. Só que esse jovem rapaz, ele caiu em si tarde demais. E ele caiu em si dentro de um presídio. Porque nessas idas e vindas do uso da droga, né, dos entorpecentes, ele saiu dessa casa de recuperação, foi fazer um trabalho que Deus dá oportunidade, Deus dá chance. Ninguém pode dizer, eu não tive chance, eu não tive oportunidade. Talvez das pessoas, da família, você pode até falar que não teve uma oportunidade, mas de Deus todos temos uma segunda chance. E aqueles que aproveitam essa segunda chance, essa oportunidade, eles alcançam misericórdia. Quantas pessoas que ouviram essa pregação e estão se lembrando de situações que você mesmo perdeu algo, que fez coisas erradas, e olha hoje como você está. Está abençoado, está com um emprego bom, tem uns que viraram empresário, outros têm família, restituiu coisas que foram perdidas, não na mesma proporção, mas Deus te deu nova chance e você soube aproveitar. O teu arrependimento fez você ter novas atitudes. Pessoas que estavam afastadas reconciliaram com Cristo, estão caminhando, outras que estavam fracas reconheceram o eu. Então assim, existem testemunhos de pessoas que caíram em si e o pai vestiu com roupa nova, né? Calçou os sapatos, deu novas oportunidades. Mas o testemunho desse rapaz que me faz
se entristecer e compartilhar com vocês é que ele, ouvindo a palavra, estando ali num lugar, apesar de ser uma casa de recuperação, que usa da palavra de Deus, né? Porque estar em Cristo, no último estágio da situação, da vida, do problema, é uma oportunidade única. Então, aquele que não aproveita a oportunidade estando perto de Cristo, vai encontrar oportunidade aonde? Em quem? Porque só o Senhor Jesus, Ele é o único caminho, Ele é a única verdade e Ele é a vida. Então esse rapaz, né, contando a história desse rapaz, é um testemunho verídico que eu acompanhei. Ele um dia saiu, né, da casa de recuperação, foi fazer um trabalho e ele foi usar, né, os entorpecentes, só que dessa vez ele foi a um local com uma mulher que fazia programa. E ele usou essas substâncias nesse ambiente, né, com essa pessoa que vivia nessa vida também da prática do pecado. E ele acabou ceifando a vida dessa mulher, né, que trabalhava com esse tipo de situação, vendendo seu próprio corpo. E ele ficou escondido, fugiu, mas ele foi pego, porque foi como nós falamos durante essa mensagem. Há situações que você vai ter o perdão, mas que você vai ter que viver as consequências. E ele foi pego, né? Porque a lei, né, a justiça está aí para isso. Então ele foi punido, ele tirou a vida de uma pessoa, né? E ele se encontra num presídio. E a mãe dele me encontrou e falou: olha, meu filho, quando eu vou visitá-lo, ele chora demais. Porque ele disse que não queria tirar a vida daquela mulher, ele não queria ter usado aquelas coisas novamente, porque ele teve a oportunidade de estar ali se recuperando, ele estava ouvindo a palavra de Deus, ele foi trabalhar, o dinheiro que ele pegou do trabalho que ele fez, de vez ele ajudar a família dele, sei lá, comprar roupa, comida, ele foi gastar com aquilo que o destruiu, né? Com droga, com prostituição. Então, quando a mãe dele me encontrou e contou isso, ela disse: ele chora muito, ele está muito arrependido, ele mandou falar que ele não é esse monstro, que ele não é essa pessoa, mas ele fez, tanto que ele está lá e vai ficar muitos anos. Então, esse jovem, ele caiu em si tarde demais. Ainda que ele esteja arrependido e Deus o perdoe, e a sociedade um dia ele vai estar de volta, talvez nas ruas, né? Mas as consequências foram gravíssimas. Então, não espere você perder sua vida, sua liberdade, sua família, seu emprego, sua saúde e cair em si tarde demais. A graça nos traz perdão, mas não nos livra das consequências. Então, que você possa, em nome de Jesus, onde você estiver, cair em si, se levantar, tomar a atitude certa, que você sabe o que é certo, e voltar para a presença de Deus, e voltar para os braços do Pai, e voltar a fazer a coisa certa, em nome do Senhor Jesus. Lembra onde você se perdeu. Lembra dos conselhos que você já recebeu. Lembra da casa do Pai, onde você ouviu a palavra, as pregações, ou você já foi até um pregador da palavra, um ministro da santa palavra de Deus. Eu me sinto tocada pela palavra ministrada. Eu sinto a presença do Espírito Santo. Eu sinto que o Pai está falando conosco. Eu sinto que Deus quer nos dar uma nova chance, uma segunda oportunidade. Recebe, em nome de Jesus. Recebe o perdão do Pai. Recebe a compaixão do Pai. Recebe o abraço do Pai. E recebe a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus te abençoe.
ter uma vida com Cristo. É uma decisão, é uma escolha e é uma atitude de quem cai em si mesmo. Se você ouviu a palavra de Deus e sente no teu coração um desejo de se aproximar mais dele e quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, eu convido você a fazer uma oração onde quer que você esteja, bem aí no teu íntimo e de todo o teu coração. Senhor Jesus, eu confesso que reconheço o Senhor como meu único e suficiente Salvador. Perdoe os meus pecados e escreva o meu nome no livro da vida. Amém. Ou você que já fez essa oração confessando o Senhor Jesus, mas um dia você se afastou, se desanimou, não importa o motivo, aonde você caiu, aonde você errou. Faça essa oração de todo o teu coração. Volte para os braços do Pai. Senhor Jesus, eu me reconcilio contigo. Perdoe os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida e me ajuda a ser fiel até o fim. Amém. Em Romanos 10:9, diz assim: se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. O próprio Senhor Jesus afirmou em João 14:6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se você orou com fé e de todo o teu coração, Deus te ouviu e Ele te ama. Seja bem-vindo a ter uma vida com Cristo. Deus te abençoe.